Qual é o propósito geral de Daniel? Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Daniel. Vamos ver o contexto do livro de Daniel. O nome Daniel, no hebraico, significa Deus é meu juiz. E é uma referência a um dos nobres israelitas que foram levados cativos para a Babilônia. Os israelitas, por desobedecerem muito a Deus e se rebelarem tanto contra ele, Deus permitiu que o império babilônico, governado por Nabucodonosor, invadisse Jerusalém e levasse os cativos. Entre os cativos estavam Daniel e 3 amigos dele, que quando foram para a Babilônia, tiveram os seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Curioso, queridos, que os 6 primeiros capítulos de Daniel falam de história, tá? O capítulo 1 fala como que Daniel e seus amigos sobreviveram na corte babilônica, sendo fiéis a Deus. No capítulo 2, há um sonho impressionante que Deus dá para Nabucodonosor, e neste sonho aparece uma estátua. E nessa estátua Deus revela o surgimento dos 4 grandes impérios mundiais e ainda os países da Europa. Vocês vão estudar isso. Coisa fantástica. Daniel foi escrito aproximadamente em 605 a.C. E quando ele escreveu, ele disse que depois de Babilônia viria Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e que como resultado da invasão das tribos bárbaras em Roma surgiriam os países da Europa. Ele profetizou isso séculos, milênios antes de existir. Então é um capítulo que mostra claramente a sobrenaturalidade da Bíblia. Aí no capítulo 3, mostra-se a fidelidade dos 3 amigos de Daniel quando foram forçados a adorar uma imagem de ouro. Aqui uma dica. Quando vocês estudarem Apocalipse 13, que fala de uma perseguição aos cristãos pouco antes da volta de Cristo, você é obrigado a relacionar Apocalipse 13 com Daniel 3. Sabe por quê? Existe uma relação linguística entre os 2 capítulos. Faça um exercício quando chegar em casa. Ao ler o capítulo 3 de Daniel, sublinhe todas as palavras que têm a ver com adorar, adoração, se prostrar, prostrou-se, ajoelhou-se, todas. Sublinhe todas essas palavrinhas no capítulo 3. E depois leia Apocalipse 13 e sublinha todas as palavras. Adorar, adoração, prostrar-se, prostrou. Você vai ver que esses capítulos têm uma relação linguística. E o que você pode aprender? Assim como os 3 amigos de Daniel foram perseguidos por não adorarem a imagem de ouro que Nabucodonosor construiu, os filhos de Deus pouco antes da volta de Cristo serão perseguidos por não adorarem o sinal da autoridade do poder representado pela besta. Mas assim como Cristo esteve na fornalha de fogo com os 3 amigos de Daniel, ele vai estar conosco na fornalha da perseguição. Então, quando você chegar em Apocalipse 13, você lembra, opa, o Leandro disse que tem uma relação linguística entre os 2 capítulos, então eu vou ler Daniel 3.
para compreender um pouco de como vai ser no fim dos tempos a perseguição aos cristãos. Você vai para o capítulo 4, tem a história da loucura de Nabucodonosor e como Deus dá uma lição nele, e por incrível que pareça, queridos, o capítulo 4 de Daniel fala da conversão desse rei Nabucodonosor. Daniel teve uma influência. E Daniel fazia parte da política de Babilônia, mas ele não foi influenciado por um sistema pagão e corrupto. Ele foi uma luz e influenciou. Depois você vai para o capítulo 5. E Daniel é usado por Deus para interpretar um evento sobrenatural que ocorreu, em que Deus condena Belsazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor. No capítulo 6, Daniel tem a sua fé testada e ele é jogado na cova dos leões. Ele está aproximadamente ali com 86 anos de idade. E mesmo nessa idade, ele não fraquejou. Até o capítulo 6 de Daniel, que é um livro apocalíptico, história. Agora, do capítulo 7 ao 12, profecia. Gravou isso? Até o capítulo 6, história. Do capítulo 7 ao 12, profecia. Os primeiros 6 capítulos que falam de história é para nos dar algumas informações sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal ao longo da história. E essas informações sobre o conflito cósmico entre Deus e Satanás, entre os filhos de Deus e os ímpios, servirá de base para você entender os capítulos proféticos que vão do capítulo 7 ao 12. Aí no capítulo 7 você vai ver a repetição da visão de Daniel 2, só que com outros símbolos e acréscimos. Em Daniel 2, Nabucodonosor vê uma estátua com 4 metais diferentes: ouro, prata, bronze e ferro. E os pés em parte de ferro e em parte de barro. Cada um desses metais representa um império mundial que assumiu o governo do mundo: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e depois os países da Europa. Em Daniel 7 se repete a visão, porém com símbolos diferentes. São usados animais. E animais em profecia simbolizam impérios. Por exemplo, Babilônia é simbolizada por um leão. Por quê? Porque o leão sempre foi um símbolo de Babilônia. Nas escavações arqueológicas, quando encontraram resquícios da cidade de Babilônia, onde atualmente é o Iraque, eles encontraram várias imagens de leão. Por quê? Porque era um símbolo de Babilônia. E aí você vê isso no capítulo 7. No capítulo 8, queridos, é mostrado, o foco do capítulo 8 é o príncipe do exército do Senhor, que é Jesus Cristo. Ele aparece como um ser sendo atacado por um poder representado por um chifre pequeno, no capítulo 7. Chifre pode significar um poder. Pode ser um poder político e, em alguns casos, um poder religioso. E como que Cristo é atacado por esse chifre? Diz na profecia, que é simbólica, que o chifre cresceu até os céus e atacou o príncipe do exército do Senhor. Esse chifre, quando você estuda Daniel 7, ele saiu de Roma imperial. E ao sair de Roma imperial, você conclui que é uma referência ali naquele texto a Roma papal. E aí você pergunta, mas como eles atacaram o príncipe do exército e tiraram o sacrifício diário, como fala ali? Estabelecimento da missa, para perdoar pecados no lugar de Cristo, indulgências, inquisição, idolatria, todas essas doutrinas, a doutrina da confissão auricular,
Todas essas doutrinas desviam a atenção das pessoas do santuário celestial para um sacerdócio terrestre, do sumo sacerdócio de Cristo para um sacerdócio terreno. E já no capítulo 9, depois que o santuário celestial é contaminado pelas ações do chifre pequeno e especialmente também pelos pecados dos filhos de Deus, tem uma profecia extraordinária que vocês vão estudar, que é a profecia das 70 semanas. E essa profecia das 70 semanas, queridos, tem que ser estudada da seguinte forma. Um dia, queridos, não tem dúvida nenhuma, um dia na Bíblia é 24 horas, tá? A Bíblia não vê essa possibilidade de um dia ser eras. Mas quando a palavra dia é mencionada em literatura apocalíptica, ela simboliza um ano. Então você vai ver isso, por exemplo, em Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, e Números 14 e 34. Quando você estudar a profecia das 70 semanas, quanto é que é 70 vezes 7? Uma semana tem 7 dias, né? E 70 semanas? 490. Então, quando você estudar isso, lembre-se do princípio de ano, que em profecia, um dia equivale a um ano. Então, esta profecia de Daniel 8 se refere a um período de 490 anos, onde aconteceriam coisas importantíssimas. Entre elas, a unção de Cristo sendo batizado, o ano da morte de Cristo, e o ano em que Estevão foi apedrejado. E ali os judeus foram sendo rejeitados como o único povo de Deus. Não que Deus rejeitou os judeus, mas como depositários da sua lei, eles não se tornaram mais os únicos. Mas Deus não rejeitou o seu povo, tá? E quando você estudar essa profecia das 70 semanas, você vai concluir uma coisa, que ela é a explicação de uma visão que Daniel teve no capítulo 8 e que ficou sem resposta. Daniel 8,14, exatamente. Daniel fez uma pergunta para o anjo Gabriel, que revelou para ele esse livro. Quando aconteceriam aquelas coisas? E aí o anjo falou em Daniel 8,14, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quanto que um dia significa em profecia mesmo? Um ano. Então, ele está falando que em 2.300 anos aconteceria uma purificação no santuário celestial. E você pode pensar do que o santuário celestial precisa ser purificado? Simples. Lembre-se que o conflito cósmico começou lá. E que Deus precisou usar uma forma de mostrar aos anjos que, de acordo com 1 Pedro 1,12, não são oniscientes como Deus. Ele tinha que mostrar aos anjos a forma correta como ele lidou com o pecado e com os pecadores, inclusive com os demônios que foram expulsos do céu. E esta purificação do santuário ocorre quando Deus encerra a sua obra de juízo. Ou seja, quando você ouvir falar em juízo investigativo em Daniel 7, ou juízo pré-advento, é a mesma coisa que purificação do santuário. É a mesma coisa dita de 3 formas diferentes. E aí você vai chegar a uma data muito interessante, que é a data de 22 de outubro de 1844, quando Cristo acumula 2 funções agora. Além de ser intercessor, ele é sumo sacerdote e juiz. E depois você vai para os capítulos 10 a 12, aí você vê a atuação de um outro personagem, Miguel, que nada mais é que um nome de guerra de Jesus Cristo. Um nome de guerra de Jesus Cristo. Ele não é um anjo, não é uma criatura, nada disso. É que o nome Miguel significa assim, ó, quem é como Deus, e é um desafio de Satanás à pretensão de Lúcifer de querer ser como Deus.
Então, quando Cristo está em guerra direta com Satanás, ele usa esse nome para dizer o seguinte: você não é Deus, eu sim sou. Então, Cristo não é um anjo, tá? Ele é o comandante dos anjos porque ele é o criador dos anjos. É diferente. E o capítulo 12 de Daniel termina dizendo uma coisa muito importante. Olha o verso 4. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo do próprio fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma boa parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Em algumas traduções está assim: e a ciência se multiplicará. Queridos, não ensinem mais essa coisa de que Daniel 12:4 fala da multiplicação da ciência como sinal da volta de Cristo. Isso é uma bobagem. Isso que o texto está falando. A ciência que se multiplica é o conhecimento, a ciência do livro de Daniel nos últimos dias. Tem nada a ver com a tecnologia hoje. Tá? Então, se isso existe ainda em algum estudo bíblico, ignore, porque isso não é certo. Então, é dito que para Daniel, que este livro dele seria para o tempo do fim. Quer dizer que esse livro não seria, as profecias desse livro não seriam para os dias de Daniel. A maioria, a grande maioria, para o povo do tempo do fim. Então você tem que estudar esse livro, que é um livro apocalíptico. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.